Olha aqui, ó. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Kennedy Barros, nos dá a honra da participação dele no Jornal Dia News, mais uma vez. E nós vamos conversar com o presidente sobre vários assuntos. Somente o trabalho do TCE em relação a municípios, em relação a outras questões também. Presidente, é sempre um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Sempre que venho aqui a este conceituado grupo de comunicação, reencontro amigos e reencontro a oportunidade de poder falar para todo o Piauí. Presidente, vamos começar, e aí a gente entra em casos específicos. Mas, no geral, o que é que a gente tem observado? A gente tem observado que, cada vez mais, o Tribunal de Contas do Estado dispõe de ferramentas para fiscalização. Antigamente, lá atrás, era o seguinte: o dinheiro chegava, era aplicado de forma equivocada, demorava, porque não dispunha de meios para fiscalizar, o tribunal receber uma denúncia ou encontrar esse desvio, começava-se o processo de avaliação, de julgamento, demorava muito. Hoje é em tempo real, o dinheiro cai na conta, o TCE acompanha, e acompanha a aplicação e licitação. Mesmo com todo esse aparato, nós podemos afirmar no estado do Piauí que nós temos ainda um nível considerável de fraudes. E aí eu não digo erro, porque o TCE sempre se dispõe a receber qualquer gestor para dar orientação. Fraude mesmo. Você foi no cerne da questão. Nós temos que analisar a questão que você levantou da seguinte forma. Não basta só aplicar o dinheiro. Aplicar é o primeiro ponto, mas tem que aplicar bem. Muitas vezes o gestor até aplica, mas aplica de uma forma equivocada. Exemplo, toma a iniciativa de fazer uma escola onde não tem aluno. Do ponto de vista construção, a engenharia atesta, a obra está feita, é de boa qualidade, mas do ponto de vista escolha política, ela foi uma escolha boa ou foi uma escolha equivocada? E aí é um detalhe, presidente, o TCE também analisa essa situação? Sim, o tribunal passa a avaliar a política pública. A política pública ela tem a ver com o resultado da gestão. Ou seja, tem o monitoramento, tem que aplicar e tem que aplicar bem. E aí, como é que eu aplico bem? Tem índices hoje, o IEGE e o EGM. São índices que vão oferir resultados. Vai haver uma aferição de resultados na gestão. É gastar bem. Eu vou lhe dar um exemplo aqui que bem simplifica essa situação. Certa oportunidade, eu fui relator de um processo onde o prefeito tinha aplicado apenas 13% em saúde. O mínimo necessário para aplicar é 15%. E ele tinha aplicado 13%. Eu fiz a leitura do relatório e, em seguida, coloquei o processo em discussão. E ele, lá presente, disse que queria discutir. E discutiu bem. O que é que ele diz? Ele diz, olha, eu, de fato, não tenho o que contestar com relação a como foi aplicado. Os técnicos do tribunal, corretamente, analisaram e o que eu apliquei foi 13%. Agora, eu quero fazer alguns questionamentos. No dia 31 de dezembro, que é o dia que finaliza o exercício, eu tinha em conta, aí puxou um extrato lá, este valor. Se eu somo este valor ao que eu apliquei, passa de 15%. Por que é que esse dinheiro ficou na conta? Porque eu não quis ser irresponsável. Se eu tivesse comprado todo aquele dinheiro de medicação sem necessidade, para vencer dos postos... Só para aplicar o dinheiro? Aí eu tinha somado a isso e, consequentemente, tinha atingido o índice. Eu tinha feito uma decisão, a minha decisão teria sido acertada ou equivocada. Então, eu quero que leve em consideração o dinheiro que eu não gastei. Por quê? Porque, no meu entendimento, do quesito saúde, por eu ter aplicado bem, andou bem. Exemplo, na minha cidade tem 9 municípios. Dos 9 municípios, o único que tem tratamento dentário é o meu. E eu não estou falando dos meus colegas, eu estou dizendo que o único que tem tratamento dentário é o meu. O único que tem plantão médico 24 horas é o meu. E digo mais, em alguns casos, aqueles municípios que precisam levar um paciente para Teresina, antes passam no meu e muitas vezes resolvem no meu, nem precisa ir a Teresina. E isso é de fácil constatação, basta o tribunal fazer uma inspeção. E eu, naquele mesmo momento, fiz o contato com o gabinete para checar essa história do extrato e era real.
E eu disse, olha, eu não vou tirar a prestação de contas. Essa prestação de contas, ela tem uma nuance aqui trazida que é real. O que era um motivo para reprovar está esclarecido. Tem dinheiro do exercício na conta e as contas são de boa qualidade. Nada aqui foi ventilado como improbidade. Eu vou aprovar as contas, vou mandar fazer uma inspeção nos outros municípios, até mesmo para, numa operação, numa auditoria operacional, trazer bons modelos para as outras gestões e a gente avalia esses resultados. Sabe o que foi que aconteceu? Quando a equipe foi e constatou tudo que ele disse era verdade. Ou seja, aí é o exemplo de como se gastar bem. Ou seja, no mesmo período que ele gastou 13 e tinha dinheiro na conta, teve gestor que gastou 25, 27 e não tem os resultados que ele tem. E aplicou correto. Do ponto de vista, não desviou. Mas do ponto de vista resultado, não tem aplicação correta. Então, deixa a desejar. Então, quando eu falo em avaliação de política pública, é o acompanhamento do tribunal não assumindo a posição do prefeito, que é o gestor, foi eleito do povo para isso, mas para orientá-lo, aplicar bem, para conseguir os bons resultados. Então, o tribunal monitora e diz, olha, o índice de evasão escolar no seu município é um ponto, está muito elevado, tem que ter uma atenção básica para isso. Olha, no quesito urbanismo, sua cidade deixa muito a desejar. No quesito iluminação é precário. Então, você vai criando situações de orientação e os resultados vão ocorrendo sem o tribunal assumir a gestão. E aí eu pergunto, Douglas, eu sempre faço essa pergunta, qual é o melhor resultado de gestão? É um tribunal que monitora, que acompanha no par e passo e no final do exercício pode perguntar assim, pode dizer assim, foi a atuação preventiva e concomitante do tribunal que impediu que tantos bilhões fossem mal aplicados ou desviados. Bem aí você já vê a diferença, mal aplicados ou desviados. Porque, às vezes, você não foi desonesto, mas não aplicou bem. Ou seja, o desperdício, tanto por desonestidade como por uma aplicação, gera dano do mesmo jeito. E aí, presidente... Qual é a melhor manchete, para concluir o raciocínio? Essa aí foi a atuação preventiva, que evitou tantos milhões de desperdício, ou é uma que diz... Tribunal atesta que tantos milhões foram desviados. Era o que acontecia, como você disse no começo da entrevista. No passado, você não acompanhava, você não fazia a aferição de política pública, você só fiscalizava a posteriori. Aí é mais ou menos como na medicina, você fazer biópsia ou autópsia. Quando eu faço biópsia, eu descubro cedo uma anomalia, por exemplo, um câncer de pele, uma ferida que não cicatriza. Vou ao médico, o médico diz, olha, é suspeita. Vamos fazer aqui uma biópsia. Atesta que é um tumor maligno. O que é que faz? Faz uma incisão só ao redor dele, o tecido está sadio, você salvou o corpo. Se você deixa esse tumor crescer, quando você chega lá, diz aqui, nada mais pode fazer. Então, o que é melhor é fazer biópsia ou autópsia. Quando a gente faz biópsia, a gente está fazendo acompanhamento de política pública. Quando a gente faz autópsia, a gente está fazendo avaliação a posteriori. Esses exemplos, eles são dados que eles são de mais fácil, de compreensão por parte da população, eles são mais didáticos. Essa é a colocação. Agora, aquela história, né? Como no direito também se fala muito isso. Não é apenas a letra fria da lei. Quer dizer, não, 15%. Então, eu quero saber assim, fabricado 15%, eu não quero mais saber de nada. Não, não é isso. Perfeito, é exatamente isso. É como gastei. Gastou bem? Eu dei um exemplo que não foi gasto. E o que foi gasto atingiu o resultado. O resultado atingido é bom? É. Então, por que essa conta vai ser reprovada? Quer dizer que você vai analisar é forma, não é conteúdo? O que é que vale mais? É conteúdo ou é forma? Mas ainda assim, presidente, ainda assim, o percentual de constatação de mal aplicação, desvio, considerando todos os tipos de crimes, ainda é alto? Acontece, mas eu lhe digo, mudou muito e mudou para melhor. Por quê? Porque o cerco está fechando. O acompanhamento é mais para e passo. Você pega hoje um Tribunal de Contas, ele é um parceiro de múltiplos órgãos, opera em rede. O tribunal hoje tem parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Receita Federal, Previdência Social. Ou seja, todos esses órgãos trocam informações. Por exemplo, é algo que não é descontado e era para ser, comunica a Receita Federal. Receita Federal, quando constata alguma falha, comunica ao tribunal. O tribunal analisa um fato e vê que ali tem alguma coisa que diz respeito a recursos federais, comunica à Polícia Federal, comunica ao Ministério Público Federal. Então, o cerco, Previdência Social,
a Previdência comunica o Tribunal comunica a Previdência. Hoje é uma operação em rede. Então, esta operação em rede funciona numa grande inteligência, com os órgãos emprestando para os outros informações que podem servir para o outro. Então, o cerco fechado inibe mais. Inibe aqueles que são de má fé, que insistem em acertar. O tribunal tem uma função pedagógica que exerce. Por exemplo, o tribunal, neste ano que encerrou-se, e eu tive agora segunda-feira fazendo a palestra lá de abertura, no município de Cocal da Estação, o tribunal, nesse ano, fez 8 seminários regionais nos vários rincões do Nordeste. Baixa do Ribeira, Cocal da Estação, quer dizer, Pedro II, Fronteiras, em todos os extremos, em todos os lugares, você levou o tribunal para quê? Para orientar. Ainda diz mais, teve dúvida, quer trazer a equipe para treinar? Traga, faz um treinamento aqui na capital. Tem dúvida, antes de tomar a decisão, consulte o tribunal. Então, quer dizer, quando você se abre a esse tipo de coisa, para errar e tentar justificar é mais difícil. Porque você está oportunizando e dando ciência de que tem um acompanhamento para e passo, bem como um tratamento pedagógico, no sentido de orientar e de possibilitar os gestores para que alcance o resultado desejado. Tudo no sentido, quem é o grande patrão da administração pública? É a população que paga seus impostos. Ora, quem paga seus impostos quer contrapartida. Qual é a contrapartida? Serviços públicos de qualidade. Então, qual é o desafio do tribunal? Fazer o seu trabalho no sentido de poder fazer com que esses serviços públicos melhorem. Eles não são de primeiro mundo, mas podem avançar, podem melhorar. Deixa eu dar aqui alguns exemplos, como comprova como essa atuação preventiva está funcionando. Você lembra que até bem pouco tempo, anos atrás, a gente ia falar em obra inacabada. Tem visto ainda obra inacabada? Porque não tem como ter obra inacabada. E quantas nós tivemos no passado? Ponte Estaiada, HUT, Hospital Universitário, as saídas de Teresina com suas obras de pavimento, de duplicação que não acontecia, ou que aconteciam, que paravam. Hoje você vê que quando está havendo o planejamento, tem a licitação, tem a ordem de serviço e tem a execução. Eu tenho dificuldade aqui de apontar hoje. Não estou dizendo que não tem, mas não é como a gente contava. Não. Me diga aí uma obra parada que tem hoje, uma obra inacabada. A gente lembra, assim, com facilidade. Então, isto é prova de monitoramento, de acompanhamento, e que os órgãos de controle têm feito o dever de casa. Hoje você tem um cronograma físico, um financeiro e um tribunal que acompanha. O cronograma físico está distante do financeiro, bloqueia a conta, notifica gestor e construtor para, no prazo de tantos dias, botar cronograma físico e financeiro na mesma altura. Como é que nós vamos falar em obra inacabada desse jeito? Então, há toda uma inversão para se chegar aos resultados que estão chegando. E o senhor falou de obras inacabadas e outros problemas que o TCE fiscaliza, outros desvios, enfim, mas são infinitamente menor. Mas aconteceu agora uns casos de bloqueio, né? Caso de? Bloqueio. O tribunal... Sim, não prestou conta no prazo certo, é objetiva a questão. Tem 30 dias para prestar conta. Não prestou, automaticamente a conta está bloqueada. E quando é que desbloqueia? Quando presta conta. Eu vou lhe dar uma informação aqui em primeira mão. Porque foi hoje mesmo que o tribunal deliberou. Eu recebi de um amigo, olha a interação, eu recebi de um amigo que é piauiense e é procurador de contas em São Paulo, doutor Tiago Lima. Ele viu uma publicação de alguns municípios, aqui não me recordo o nome, publicando já a criação de loterias, situações referidas à loteria no município. E aí me mandou um print e disse, presidente, você viu isso? Eu digo, não tomei conhecimento, nada a respeito disso. Automaticamente levei para a Secretaria-Geral do Tribunal, os técnicos fizeram uma busca, representaram a presidência, levei para o plenário do Tribunal já hoje. Isso foi antes de ontem. O Tribunal já hoje, em sessão, aprovou emitindo um alerta ao município. Então, isso aqui não pode. Isso aqui não pode ser desse jeito. Sim, quem já fez ainda não contratou, tem que parar. E quem estava pensando em fazer e insiste em fazer, não, amigo. Tu recebeu o alerta e mesmo recebendo tu errou. Então, tu escolheu correr os riscos. Então, é assim que a prevenção está funcionando. É assim que os resultados estão sendo alcançados. Douglas, o Tribunal de Contas, esse é o 3º ano da minha gestão, eu cheguei em 23. E esse é um esforço de todo o tribunal, todos os conselheiros,
todos os procuradores, todos os técnicos do tribunal, ou seja, toda a família TCE. O tribunal está visitando os 224 municípios. Terceiro ano seguido que o tribunal foi aos 224 municípios. Foi aos 224 municípios. Se você fez agora o 23º encontro regional de pedagogia, em todos os 224, você andou em 23, em 24, em 25, com um único intuito: analisar se as coisas estão de conformidade. E isso aí é para ir no mínimo uma vez. Mas isso, quando cai numa grade, que o tribunal tem escala de risco e grades que apontam. Olha, aqui é uma grade de risco. Tem deles aí que foi 8 vezes. Aí, uma no mínimo, é só como quem diz, é para um monitoramento. Você já faz um monitoramento por documento, com o controle social, e faz também um monitoramento com reclamação. É uma denúncia mais assodada, mais contundente, e acontece. Por exemplo, umas vezes você está... um município que tem uma despesa, por exemplo, com lâmpada. Um município, por exemplo, 0,6, ela tem uma despesa com lâmpada muito maior do que um similar, porque todos os similares têm uma coisa ali que precisa olhar. O tribunal, olha, caiu numa grade de risco. Então, fora essas grades, tem as visitas de rotina. Então, tem treinamento, e deve ter, é função pedagógica, é amigo do bom gestor, mas sempre no intuito de separar o joio do trigo. Quem quer acertar de quem não quer. Falando em 224 municípios, presidente, o TCE enviou questionários agora, né, para todos os municípios. Isso é uma constante no tribunal. Pesquisar junto ao gestor as dificuldades que estão tendo, quais as orientações que está necessitando, isso faz parte da rotina do Tribunal de Contas. E, partindo agora para questões específicas, no início da gestão do prefeito Silvio Mendes, inclusive ele visitou o senhor várias vezes, o Tribunal de Contas do Estado, e até hoje, inclusive com o final da CPI na Câmara, se discute muito o que é despesa corrente líquida, o que é rombo financeiro, e aí eu não vou entrar nesse mérito porque não o assunto a ser discutido agora. Mas eu queria saber se o senhor tem alguma posição sobre todos os processos que foram enviados pelo prefeito, mais de 3.000 processos foram enviados para o TCE, para verificar se são legítimos, se pode ser pago e se houve algum tipo de desvio. O TCE já tem um parecer desse? Quando o prefeito tomou posse, o prefeito fez uma visita ao tribunal e demonstrando preocupação com a situação do município. E nós o orientamos naquela oportunidade para que fizesse a informação para o tribunal, mas em casos que ele já tinha contundentemente as informações das falhas obtidas, ele mesmo no controle interno instauraria uma tomada de conta especial e mandaria a segunda fase para o Tribunal de Contas. E aquelas que têm só demonstração de falhas, para que entregue ao Tribunal de Contas para que ele possa fazer o aprofundamento da investigação. Tudo isso está andando. Já houve contas que foram apreciadas, reprovadas e encaminhadas para a Câmara. Há outras informações que o tribunal sempre troca informação. Antes de ontem mesmo, teve uma operação da Polícia Federal e o Tribunal de Contas foi convocado para os auditores auxiliar na coleta dos documentos. Tudo isso aí é consequência de parceria. Os documentos de um servem para o outro. A operação é da Polícia Federal. O trabalho de investigação é da Polícia Federal. Mas a parceria de fornecer informação, de até solicitar técnico do tribunal para que acompanhe na hora da busca da documentação, porque o técnico do tribunal, afeito a esse tipo de trabalho, conhece pormenorizado essa questão. Então, tudo isso é decorrência dessa ação conjunta. Nós sabemos o valor da Polícia Federal, a grandeza do seu trabalho, e nós, do Tribunal de Contas, estamos sempre irmanados nessa lógica de servir a população. E aí, no caso da Prefeitura, os contatos vão ser analisados em grupo, no caso da tomadas de contas vão sendo analisadas, quem prova a aplicação, logicamente, se dá baixa, quem não prova, logicamente, é imputado débito, aqueles que tiverem problema mais grave com relação ao campo empresarial são inabilitados para contratar com serviço público, os gestores que, por sua vez, não conseguem explicar as falhas, têm suas contas reprovadas, o processo está fluindo e fluindo bem. Claro que... Sempre respeitando, é uma coisa que mexe com honra, e honra é o maior patrimônio de alguém. Sempre não se precipitando,
dando direito de defesa, levando em consideração o devido processo legal. Quantas vezes uma pessoa é acusada de um jeito e, no decorrer da investigação, consegue explicar que é um mal-entendido e tudo se esclarece. Então, o tribunal não parte do princípio que ninguém é culpado, ele parte do princípio que tem um dever de analisar e de investigar. Só com a culpa confirmada, comprovada, é que o tribunal toma uma posição e encaminha para os órgãos competentes, que pode ser para execução do prejuízo causado, que pode ser para o Ministério Público apresentar denúncia por improbidade administrativa, por crime contra a administração pública, mas tudo na prudência e sem o alarde de querer ser protagonista ou querer fazer dos outros e da moral dos outros uma coisa que não vale nada, longe de ser assim, isso dos moldes que o tribunal busca. Presidente, nós estamos chegando no final do ano, e aí, para os gestores municipais, começa a acender a luz amarela, já acendeu a luz amarela, para muitos a luz vermelha, porque há sempre uma inconsistência nos repasses federais, nos repasses estaduais, e isso compromete a execução de políticas públicas e também pagamento de servidores, funcionários. Nesse caso específico da falta de consistência, de regularidade no repasse financeiro, como é que o tribunal tem tratado esses casos quando o prefeito não consegue cumprir o que determina a lei? Por isso que o tribunal, desde o primeiro dia do ano, diz, olha, governança é coisa séria, requer planejamento, requer acompanhamento mensal, bimestral. Como é que vai a execução orçamentária? Está acompanhando? Quem insiste em não acompanhar e fazer errado, acontece, Douglas, e você, com a experiência que tem, leu muito bem exatamente o que você está dizendo. Quando chega no final do ano, você começa a ver que aquela omissão do início não dá mais para consertar. Aí você, mas eu não tive intenção nenhuma. Tem coisa que você não tem intenção, mas assuma o risco. Por exemplo, se eu chegar lá na Raul Lopes, se for dirigir a 150 por hora e atropelar uma pessoa, eu não quis atropelar, mas eu assumi o risco. Porque se eu tivesse uma velocidade que é a máxima permitida ali, seguramente eu teria evitado essa tragédia. Então, quer dizer, tem coisa que, embora não queira, você assume o risco. Então, administração é coisa séria, requer governança, requer uma boa governança, requer um bom planejamento, requer um bom acompanhamento técnico, com pessoas capacitadas, com dúvidas tiradas no âmbito dos órgãos de controle externo, um bom controle interno. Eu recomendo a todo prefeito, a todo governador, a todo presidente da República, tenha muita atenção ao seu controle interno. O seu controle interno é um tribunal de contas dentro do seu órgão. O controle interno é apenas no âmbito daquela municipalidade ou daquele estado. E o tribunal de contas é um controle externo. Quando um controle interno é super eficiente, o que é o controle externo? É apenas homologatório. Vai apenas atestar que tudo correu bem. É tudo que o tribunal quer. A coisa que o tribunal acha melhor no mundo é quando ele passa uma lupa no órgão e diz, aqui está tudo ok. É a maior alegria que ele tem. Ninguém reprova conta porque quer, porque tem prazer. Na realidade, acha ruim. Ninguém acha bom. Agora, é dever. Se as falhas acontecem, se não tem outro caminho, o caminho é o da punição. Enquanto você pode afastar a punição, fazendo treinamento, acompanhando através da pedagogia, faz. Agora, tem a fase pedagógica, mas tem a fase punitiva. Tem casos específicos aí que são muito interessantes, que é o seguinte, nós temos dezenas de municípios piauienses que decretaram estado de emergência, situação de calamidade, em função da seca. Aí, decretam um estado de emergência ou situação de calamidade, tem acesso a recursos específicos para tratar essa questão, mas aí, de vez em quando, aparece um município que quer fazer um carnaval fora de época, uma festa, e gastar R$500 mil, R$400 mil. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, tendo acesso a esse dinheiro que é determinado para a questão da estiagem, e aí o dinheiro tem que ser aplicado ali do jeito que manda a lei, muitas vezes esse dinheiro é desviado para outros fins. Quer dizer, esses problemas também continuam aparecendo. Sim. Vez por outra a gente vê a imprensa, e vocês têm ajudado muito o tribunal, a imprensa, como ajuda o tribunal. Eu digo assim, poxa, numa cidade que tem tantos desafios, tantos problemas, por exemplo, às vezes você vai, quando eu vou para essas andanças no interior, acompanhar as ações do tribunal, a gente chega às vezes numa comunidade, as pessoas caminhando na beira da entrada porque não tem um parque para caminhar. Aí no mesmo município se faz um
uma festa numa noite que gasta R$1 milhão. R$1 milhão seria suficiente para fazer um parque desse, comprar uma área no município pobre de 5 hectares e devagarzinho fazendo um parque bem arborizado para as pessoas acamparem. Não é possível. Quer dizer, é as prioridades que a gente discutia no início da gestão. Por outro lado, eu pergunto, quando a gente busca descobrir talentos, como tem no município? Olha, Douglas, a gente vai andando, eu fui há um mês atrás, 25 dias atrás, à abertura do nosso seminário em Castelo. Minha cidade. Sua cidade, né? Cidade. Chegou lá, me deparei com uma banda de Olodum. Olha, uma banda daquela, ela anima qualquer festa em qualquer lugar, de gente da terra. Eu te pergunto, será que se investir nas pessoas do município, você está investindo na sua cultura, despertando talentos? E eu pergunto, por que que uma banda dessa não pode animar um festejo? O tribunal não é contra festa. Tem a festa do município, de aniversário do município, é prudente comemorar, claro. Tem os festejos do município, mexe com a fé do povo. É bonito comemorar, lógico que é. Agora, com a lógica do bom senso. O município está em estado de emergência. Não tem dinheiro para dar alimento para o povo e tem dinheiro para fazer um carnaval de R$1 milhão. Claro que choca. Eu digo muito isso. Olha, a gente vê cada exemplo. Município agora de Cocal da Estação. Eu vi lá uma apresentação de balé. Uma apresentação de balé feita por um professor que é do município, estava fora do município e veio para coordenar esse trabalho. O que essas meninas fizeram? Meninas novas, de 8, 10, 12 anos. A apresentação que essas meninas fizeram de balé não deixa a desejar lugar nenhum, que é talentos. Então, quando tem oportunidade, a oportunidade aparece. Douglas, será que Ivete Sangalo, sendo essa grande artista que nós admiramos, será que o Leonardo, será que o Bruno Marrone, será que Ana Castela, será que Zé Felipe, será que essas pessoas começaram já com essa fama? Elas começaram nas suas terras, cantando em pequenos bares. E eu lhe pergunto, elas ficaram boas porque ficaram famosas ou ficaram famosas porque são muito boas? Sem dúvida. Então quer dizer que elas só animam depois de famosas? Não. A gente, às vezes, sem perceber, a gente idolatra as pessoas. Eu vejo uma banda que é muito boa, mas não tem a fama, não, mas não chama muita atenção. Poxa, se a banda vai lá, toca bem, te motiva. Essa do Olodum que eu vi lá na sua terra. Rapaz, perfeito, perfeito. Quer dizer, todo mundo saiu encantado. Aquela orquestra de sanfoneiro, de vaqueiros, de sanfona, aquilo, além de bonito, é inédito, que tem união. Aquilo, além de bonito, não é comum, é original. Então, por que não pode despertar e valorizar esses talentos? Será que Frank Aguiar, que é um cantor do Piauí que se destacou, é bom porque explodiu ou era bom desde o tempo que ele tocava em Serestas, em Picos, na microrregião de Picos? No caso do de Simplício Mendes. Francis Lopes. Será que ele explodiu? Ele só ficou bom depois que ficou famoso? Desde aquele tempo que ele tocava lá, ele já tinha talento. Então, o que vale é isso. Dê oportunidade às pessoas. Por isso que a educação transforma. Dê oportunidade às pessoas. O município tem uma escola de música, o município tem uma escola de balé. O município oportunizar as pessoas, desenvolver e exteriorizar seus talentos. Esses resultados aparecem e eu, ao andar no estado do Piauí, tenho visto muito desse exemplo. Aquela de Oeiras. Os bandolins de Oeiras. Os bandolins de Oeiras. Além de muito bom, diferente. E a gente vê as festas, presidente, festejos, aniversários, enfim, e a gente vê pouco disso, muito pouco. E quando o gestor mostra isso, e isso eu vi em Castelo, quando o gestor mostra, as pessoas que vieram de outros municípios e de outros estados ficam maravilhadas. Olha isso, meu Deus, falam muito mais dessas atrações do que das atrações nacionais, porque tudo bem, você está lá vendo a Ivete Sangalo e tal, ótimo, mas você vê quase todo dia na TV, no YouTube. Agora, aquele grupo ali local que faz aquele trabalho específico é difícil. Todos esses artistas famosos que nós falamos aqui são nota 10, indiscutivelmente. Mas eles não se tornaram nota 10, eles já eram desde a largada. Eles se tornaram, foi conhecidos. E por isso que explodiram. Presidente, muito obrigado pela participação e até
registrar o seguinte, que essa conversa não foi só uma conversa, foi uma conversa que serviu de orientação, né, para você que está nos acompanhando, que é gestor, e se não assistiu no horário, porque estava fazendo outra coisa, tem um compromisso, vai ficar no YouTube do Sistema Dia de Comunicação, o programa inteiro e a entrevista em separado. Importante você assistir para ficar atento a essas orientações. Presidente, obrigado, e o senhor está sempre convidado para voltar. Eu quero agradecer aqui ao Grupo Dia, ter uma amizade toda especial com o Valmir, com o Igreja, com você, muita admiração, Douglas, e sou uma pessoa que reconhece muito o valor e o apoio que a imprensa tem dado na divulgação das nossas atividades, das nossas ações. Eu digo muito que a imprensa é importante, porque ela forma a opinião e ela informa. E o Grupo Dia é um grupo de excelência que nós temos o maior apreço e o maior respeito. Obrigado, presidente, mais uma vez.